Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live de volta após uma semana de consagração sem postar nas redes sociais. E estou aqui de volta, né? Eu falei que eu iria aguardar se Deus ia me liberar, né, para voltar a fazer as lives. Então, eu tirei uma semana de consagração, sentar, porque quando eu entro aqui para fazer a live, depois eu vou baixar a live, vou postar em outras plataformas. Isso delega tempo e Deus tinha falado para a gente retirar um tempo, né? Para a gente retirar um tempo de uma semana. E assim eu fiz. E foi bênção demais, um período que eu pude estar buscando mais a Deus, me dedicando aos estudos, me dedicando a ouvir a voz de Deus, assim, de uma forma diferenciada. A gente precisa realmente buscar mais. A atmosfera tá pesada, são muitas questões, muitas coisas acontecendo, muitos burburinhos, o Ninho Super, OVNIs, um monte de coisa, e isso tudo é uma distração para que a gente possa desfocar daquilo que realmente está por vir, que é a volta de Cristo. Então, esse mês de junho, hoje é dia 1º de junho, esse mês a gente vai estar falando sobre generosidade e ousadia. E o tema de hoje é doar e partilhar generosamente. Eu sigo, para quem não me conhece, meu nome é Viviane, né? Eu tenho o canal Se Deus Mandar, Viver Falar. E eu uso esse livrinho que é o meu devocional, que eu faço diariamente, eu compartilho. O que você fez nesses 7 dias que você estava se consagrando, Viviane? Eu voltei a fazer o que eu já fazia antes. Eu tenho uma lista de transmissão de amigos e familiares que eu sempre postei o áudio do meu devocional. Mas aprove a Deus, há uns 8 meses atrás, que quando a outra plataforma bloqueou essa lista de transmissão precocemente, porque restringiu a 35 postagens por mês, eu abri esta plataforma que eu não tinha, né? Entrei para que eu pudesse gravar as lives, atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas com a palavra e também postar para que as pessoas assistissem através dos meus stories ou do meu status lá, já que eu não tinha como enviá-los, tá? Então eu vou ler aqui, como hoje é o primeiro dia do mês, né? Eu vou estar lendo aqui sobre generosidade, o que o livrinho aqui está falando do tópico de junho. Generosidade ousada. Por mais de um ano, Brenda aguardou por um transplante de fígado. À medida que os dias corriam no calendário, ela se preocupava que seu transplante não ocorresse a tempo, visto que já tinha 69 anos. Quando recebeu a notícia que seu nome era o próximo da lista, Brenda ficou radiante. Mas então descobriu que outra mulher de apenas 23 anos estava com a vida por um fio e tinha poucas horas restantes. Sem saber o que essa decisão poderia lhe custar, Brenda cedeu seu lugar à jovem. Eu não suportaria deixar essa garota morrer. Felizmente, o hospital localizou outro doador para Brenda. E ambas as mulheres receberam o que precisavam. Sempre que alguém oferece um presente claramente sem benefício próprio, uma ação que chega a parecer tola ou imprudente, ficamos maravilhados. É por isso que somos tão impactados pela maior de todas as histórias de generosidade ousada. A entrega que Jesus fez de sua vida em prol dos que o assassinaram, derramando sobre nós um perdão
abundante que jamais poderíamos retribuir. Não conseguimos conceber um coração com tamanha e incalculável liberalidade. Ainda mais surpreendente é ouvir Jesus encorajando-nos repetidamente a segui-lo, vivendo como ele viveu. Em toda a Bíblia, somos chamados a humildemente entregar nossa vida por outros, como Cristo. Filipenses 2, do 1 ao 11. E a amar com generosidade. João 15, do 9 ao 17. Tais convites talvez exijam tempo que não temos ou recursos financeiros de que não dispomos. Talvez precisemos abrir mão de nossa reputação ou expectativas para a nossa vida. Quando encontramos a coragem para servir a Jesus, sempre nos aventuramos em uma vida ousada e generosa. Win Coley, que escreveu isso. E o tema de hoje é doar e partilhar generosamente. A gente vai ler Salmos 112. Esses dias, né, eu estava conversando com meu esposo, na verdade ele tinha falado, a gente estava falando sobre músicas, né? E aí Deus me arremeteu aqui a vir ao livro de Salmos, porque são cânticos, né? O livro de Salmos são cânticos, cânticos de Davi, cânticos dos filhos de Corá. E a gente aí fica essa coisa aí de louvor e adoração, não sei o quê. E aqui, se a gente for ler, talvez eu faça uma live falando sobre isso. Se a gente for ler lá no início de Salmos, a gente vai compreender que está escrito lá: Deus é louvado por amor às suas obras maravilhosas. O 112, a felicidade daquele que teme a Deus. Vai ter momentos aqui que os cânticos, os salmos, seja por Davi ou pelos filhos de Corá, que vai falar da emoção do ser humano, da emoção dele. E às vezes a gente critica, né, algumas denominações, porque o pessoal, ao invés de cantar aquela extrema adoração a Deus, aqueles louvores maravilhosos, né, onde a gente que a gente adora o Rei dos Reis e tudo, às vezes fala da alma, mas aí eu falei pro meu marido, você leia Salmos tal. Depois que ele leu, eu virei e falei, pois é, tá na Bíblia, são cânticos, a gente não tá aqui para julgar. E outra, você vai saber se aquele louvor que fala das emoções do ser humano, mas que exalta o nome do Senhor, porque está colocando Deus ali como centro da vida das pessoas, ou a pessoa está contando uma história da vida dela ali. Quantas pessoas foram tocadas e quantas se converteram através daquela música, porque tocou o coração delas? Porque eu, por exemplo, eu não nasci num lar cristão. E tem umas músicas que eu ia para casa de umas primas minhas lá no interior do Rio de Janeiro. E era ainda LP. Talvez alguns de vocês que estão aí nem sabem o que é LP. Antigamente, antes do CD, tinha as fitas cassetes LP, que era um disco de vinil. E tinham duas músicas que eu escutei lá na casa delas tocando na vitrola e que ficaram no meu coração, que eram assim: brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que um homem pode ter, brilhante, que existe um Deus que mudou meu ser, na sabedoria para que o mundo possa crer. Ninguém crê no mundo da persuasão. Esse foi um. E o outro é a Rosa de Sharon. Seu nome era rosa vermelha cravada na cruz.
E aí, eu te digo, tá falando da rosa de Sharon, que é Jesus. O outro, mas tá falando de emoções. E o outro também, brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que um homem pode ter. Por quê? Porque existe um Deus que mudou meu ser. É uma gratidão, né? Então, esses pequenos, essas picuinhas com essas coisinhas são só para desfocar a gente do que é principal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É por isso que o mundo está do jeito que está. Umas pessoas agredindo as outras verbalmente, cristão contra cristão, ministério contra outros ministérios. É um tal de julgamento, é um tal de picuinha, de mimimi, de tititi, entendeu? De comentários que não edificam em nada. E a palavra de Deus diz que reino dividido não prospera. A gente precisa, sabe, olhar para dentro de nós mesmos, parar de ficar olhando para os outros. E porque a salvação é individual. Então vamos lá. Doar e partilhar generosamente. Salmo 112. A felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprindo o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo do ímpio perecerá. Eita, forte. Feliz é o que empresta com generosidade. Versículo 5 é o destaque aqui. Quando minha esposa Karina e eu nos formamos na universidade, tínhamos muitas dívidas que precisávamos renegociar, buscando juros mais baixos. Solicitamos um empréstimo ao banco local, mas fomos recusados por não morarmos ou trabalharmos naquela cidade por tempo suficiente. Contei o acontecido ao meu amigo Miguel, que era presbítero em nossa igreja. Gostaria de mencionar isso à minha esposa, disse ele ao sair pela porta. Algumas horas depois, o telefone tocou. Era Miguel. Ana e eu gostaríamos de lhe emprestar o dinheiro que você precisa, sem juros. Não sabendo o que dizer, respondi: não posso pedir isso a você. Você não está pedindo. Ele respondeu jovialmente. Eles gentilmente nos concederam um empréstimo e Karina e eu pagamos o mais rápido que pudemos. Acredito que Miguel e Ana foram generosos por causa de seu amor a Deus. Como as Escrituras nos dizem, feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Salmo 112, 5. Aqueles que confiam em Deus pode ter um coração confiante e destemido sobre o cuidado do Senhor, versículo 7 e 8, entendendo que Ele é a fonte de tudo de bom que em sua vida.
O Senhor tem sido generoso conosco, dando-nos vida e perdão. Sejamos generosos ao compartilhar seu amor e os nossos recursos com os necessitados. Deus tem sido generoso com você? De que forma você pode compartilhar sua generosidade com alguém necessitado hoje? Quando a gente fala de necessidade, é muito relativo. Uns vão ter necessidade de pagar uma conta de luz que está atrasada e pode ser cortada a qualquer momento. Outros vão ter necessidades emocionais. Outros vão ter necessidades, as ambas necessidades. Outros vão ter necessidades espirituais. Mas o que o texto hoje está dizendo é que daquilo que a gente é rico, que a gente possa ser doador. Se você é rico em espírito, que você possa doar dessa presença do espírito. Se você é rico emocionalmente, se você é saudável, que você transborde essa experiência de ser completo emocional, sabe? E se você é rico financeiramente, que você também transborde isso. E às vezes não precisa ser rico financeiramente. Vou dar exemplo. Já tiveram situações que a gente não tinha muito na nossa despensa, mas que pessoas que tinham muito menos ainda que a gente estavam precisando. E eu dividi o que tinha na despensa, sem pensar se ia faltar para os meus filhos amanhã, né? Porque era uma necessidade do agora, do agora. Ou às vezes você vê, já aconteceu, de você estar numa fila do mercado e Deus te oportunizar ver uma senhorinha lá devolvendo um monte de coisa que não vai dar para passar. E você vê que a pessoa é humilde. Se o Espírito Santo de Deus te mostrar esse tipo de situação, é porque Ele está querendo te usar. Não custa nada você falar, não, pode passar, senhora. Eu vou pagar para você. Né? Porque às vezes a gente não se apercebe dessas coisas. E Deus vai criando oportunidades para que a gente possa ser generosos. Ou ver uma pessoa que está ali olhando todo mundo na lanchonete lanchando, e ela tá ali doida para comer um lanche daquele e não tem. E a gente observar aquilo e não ter coragem de suprir, de proporcionar um momento de um lanche abençoado para aquele morador de rua, por exemplo, aquela moradora de rua. Deus vai criar oportunidades na nossa vida para que a gente possa ser generoso. Eu sou líder dos cultos nos lares aqui. A gente acabou de chegar dos cultos nos lares. Foi na casa de uma irmã lá da igreja. Uma pessoa humilde, uma pessoa que está com problema de audição, uma idosa, uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa que só de ouvir falar que a gente ia fazer o culto no lar dela, chorou. Uma pessoa que a casa dela é super humilde. E hoje eu falei para Deus, meu Deus, se eu tivesse um pouquinho mais de condições, eu ia fazer uma reforma na casa da irmã. E Deus sabe que se eu tivesse, eu ia fazer isso por ela, porque eu não moro na minha casa própria. Aqui onde eu moro é da minha sogra. Mas, meu Deus, é tudo tão confortável. É onde Deus me deu para morar agora, nesse momento. Eu tenho uma casa própria, mas é lá na outra cidade, lá no outro estado, aonde Deus me tirou e me trouxe para cá. E eu estou aqui debaixo de obediência. Mas eu não tenho o que reclamar. Só que eu não consigo olhar determinadas situações. Eu sei que ela ficou tão feliz. A gente levou um bolo, a gente cantou parabéns para ela porque o aniversário dela
Foi há umas 3 semanas atrás e a gente não sabia, né? É uma pessoa que eu tô há pouco tempo, vai fazer 1 ano agora que a gente chegou aqui no Goiás. Então, eu hoje falei lá com as meninas que já são mais antigas, a gente tem que ter um caderninho com as datas de aniversário das pessoas, para que a gente não possa deixar passar. Porque a irmã estava radiante, estava feliz e a casa super simples, ainda não tem nem emboço. Eu juro, gente, olha, nossa, ainda vou falar com meu marido sobre isso, nem que a gente junte um pouquinho todo mês pra gente ajudar, porque não é legal você ver, não é o que eu gostaria para minha mãe, entendeu? Então é isso. Então a gente precisa, Deus vai criar oportunidades e é com a gente mesmo. Quando Deus toca o nosso coração, é com a gente mesmo a questão. E Ele vai criar oportunidades para a gente poder dar um abraço, para a gente poder. Eu falei para ela, eu vi que ela é muito carente. Eu falei para ela, eu vou vir aqui. Ela queria me mostrar as flores, as plantas dela agora à noite. Eu morro de medo de ficar andando no quintal, aqui é cobra torta direita, aqui é interior. Aí eu falei, olha, eu vou fazer uma visita para a senhora de dia, para eu ver suas florzinhas, e eu vou. Eu trabalhei 10 anos com a terceira idade, então você já vê o meu coração como que é com o idoso, né? Então, Deus vai criar essas oportunidades. Então, Deus tem sido generoso com você? Para pensar. Eu penso nisso todos os dias, que Deus tem sido muito generoso comigo. Não me falta nada, não me falta, eu não tô doente, meus filhos são saudáveis, meu esposo também. Graças a Deus, meu esposo está trabalhando. A gente mora num lugar maravilhoso de lindo, uma vista maravilhosa. Eu tenho um contato com o tucano todos os dias, eu vejo arara azul todos os dias, a gente vê pássaros de várias espécimes. Qual o nome daquele lá, meu filho? É rabo de gato? Alma de gato. Alma de gato, sete cores, agora é tizil, beija-flor, rolinha, tudo que vocês imaginarem aqui de bichinho a gente vê. É gambá, é coelho, é tudo. Os pintinhos, as galinhas, arara azul, macaco, cairaras, né? Os macacos cairaras. Então, eu não tenho o que reclamar. Deus tem sido generoso demais comigo. E às vezes só da gente ter o ar que a gente respira já é generosidade de Deus. Porque tem gente que está respirando por aparelhos, queridos. Sabe? Tem gente respirando por aparelhos. Hoje eu estava falando com Deus, eu falei assim, amor, vamos tomar o café lá fora? Ele falou, vamos. Aí eu botei toalha na mesa lá fora, na varanda, porque a vista aqui é muito bonita. Se você for lá no meu perfil, vocês vão ver as gravações que tem aqui do sítio. Do nosso dia a dia, dá para ver. Aí eu montei a mesa aqui fora, a gente tomou café aqui fora, eu trouxe tudo, dá trabalho, né? Tem que ficar levando tudo para fora. Levei o chá, levei as xícaras, levei o cuscuz, levei os pratos, levei tudo. E eu comecei a agradecer a Deus porque eu posso enxergar, contemplar. Porque o que acontece? Tem gente que é cego de nascença. Tem gente que já enxergou algumas coisas na vida e agora não tem mais a vista para enxergar. E a gente tem para enxergar essas maravilhas, o céu lindo, o sol, a lua, as estrelas, tudo que Deus desenhou, tudo que Deus formou, tudo que Deus fez para a gente contemplar, e a gente não contempla. E a gente nem sequer olha,
né? E agradece. É porque se torna tão comum, se torna tão natural, se torna tão habitual que a gente nem já acostumou. Mas se a gente consegue ver, se a gente consegue acordar, é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para que a gente possa crescer, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que Ele cria para que a gente possa ser mais generoso, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Então, neste momento de reflexão, né? De que forma você pode compartilhar sua generosidade com alguém necessitado? Hoje ou amanhã, né? E aí, neste momento, eu quero orar. Se você tem algum pedido de oração específico, minha oração não é mais poderosa da de que ninguém. Eu vou pedir ao meu Pai, que é o seu Pai. Mas quando a gente pede, né, em unidade aqui, o Senhor ouve, né? O poder da oração é tremendo. Então, se você tiver algum pedido de oração específico, seja de qualquer área, causa na justiça, saúde emocional, mental, insônia, o que for, escreve aí rapidinho para que a gente possa estar orando, né? Para que eu possa estar vendo aqui para a gente orar. Se você não quer se expor, tudo bem. Você pode também me escrever lá por mensagem para mim, que eu vou orar aqui no particular e a gente vai conversando e eu vou te dando o feedback. Orei. Aí amanhã ou depois que o Senhor tocar meu coração, eu vou perguntar, fulaninho, e aí, como é que tá aquela situação? O Senhor, eu tenho esse dom, não é trabalho para mim. Eu gosto de cuidar de vidas, eu gosto de orar, de me preocupar com as pessoas e tudo bem. Isso não atrapalha a minha vida, tá? É dom de Deus. Boa noite, Cleidson. Seja bem-vindo. Boa noite. Então, se vocês tiverem algum pedido de oração, escreve rapidão, tá? Que eu oro de olho fechado, aí eu não vou ver o pedido, tá? Ok. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Jesus. Que o Senhor venha nos cobrir com Teu sangue, nos blindando, Senhor, das setas malignas, Senhor. Que os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas, mas que os Teus planos venham se cumprir nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, por cada vida aqui que entrou nesta live, nem que por um segundo. Que o Senhor entre em suas vidas, Senhor, colocando sede de buscar mais da Tua face e da Tua presença. Que o Senhor entre em seus lares, trazendo, Senhor, comunhão, unidade, libertação. Trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da esposa ao esposo, do esposo à esposa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar na vida daqueles que têm sofrido de ansiedade, de depressão, de insônia, Deus. Carrega essas pessoas em especial nos seus braços, Senhor, trazendo uma noite de sono reparadora e tranquila. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter ficado até aí, até agora. Se você gostou, me segue lá, compartilha, abençoa as vidas. Já já eu vou baixar essa live, vai ficar lá. Assim como tem muitas outras lives, outros temas lá que você também pode assistir, tá bom? Que Deus abençoe. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.